Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, CodeHack aqui. Se tem uma coisa que me deixa realmente orgulhoso é a capacidade do brasileiro de criar modas e coisas incríveis que são exportadas para todo o mundo. Primeiro vieram as sandálias havaianas, depois a caipirinha, e agora, até o país mais poderoso do mundo tá copiando a nossa forma errada de contar voto. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu não falo de política diária há um bom tempo, primeiro porque isso é incrivelmente chato, eu realmente não tenho paciência, como também se tornou repetitivo, e eu gosto de trazer uns conteúdos mais legais e fazer umas reflexões filosóficas mais profundas do que simplesmente ficar o dia inteiro discutindo sobre a vida de um gordo que por um acaso virou presidente do Senado. Mó chatão isso aí. Mas devido aos últimos acontecimentos, e que se você mora numa caverna em Marte, saiba que o Homem-Laranja tá caindo de pau num cara que usa muita coisa que não é legalizada, porque de repente começaram a aparecer alguns erros nas contagens das cédulas, e a gente sabe exatamente de onde vem esses erros, já que o establishment sabe que por ele usar esse monte de coisa o cara é praticamente um marionete. Jorginho deve estar como? Eu me venho obrigado a sentar na minha cadeira, pegar o meu microfone e falar um pouquinho pra vocês sobre como essas metodologias de governabilidade temporárias baseadas em quanto eu consigo disfarçar que eu tô trapaceando nos resultados são literalmente a pior forma possível de manter uma sociedade civilizada. E é lógico, apresentar uma solução muito mais interessante. Mas só se você me fizer um favor, que seria no caso deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo pra aquele seu amigo que tá morrendo de medo da avó dele que faleceu em 2006 voltar pra casa, já que de alguma forma ela acabou votando no Joe Biden. Aristóteles já tinha há muito tempo cantado a pedra de que esse negócio de contar cédulas era literalmente o pior sistema possível, uma vez que de uma forma ou de outra ele acabava sendo um prelúdio para a tirania. E vamos ser bem sinceros aqui, se um maluco que nasceu há mais de 2000 anos atrás consegue acertar a natureza das coisas e até boa parte da questão psicológica do ser humano, e eu falo boa parte porque se juntar ele, o Augustinho e o São Tomás meio que zero o esquema, porque caralhos ele não estaria totalmente certo quando ele fala sobre para você que não teve o prazer de estudar sobre a Primeira Guerra Mundial a fundo, não aquela baboseira que eles falam pra você na escola. O do cara lá da banda de rock sojado? É, o Francisco Ferdinando mesmo. Enxergou-se que em pouco menos de uma década, todas as bases do mundo haviam, quando não sido destruídas, modificadas radicalmente. Eu deixo aqui a recomendação do curso do Morgan, eu tô fazendo e o negócio é muito bom. Além de literalmente a mudança de paradigma moral e um espalhamento absolutamente descomunal do materialismo e de outras formas de ver o mundo que são um tanto quanto tortinhas, porque se não fosse por isso, nenhum dos dois Zés Bigodes conseguiriam vencer na vida e chegar ao comando dos países que eles chegaram, instituiu-se provavelmente a mais traquistanística das falácias socioculturais já inventadas, a do poderoso Deus onisciente e onipotente, da capirocracia e do seu caoserismo garantidor, que estabeleciam uma ideia utópica de governabilidade, baseada na premissa de que todo mundo haveria de agir da melhor forma possível, uma vez que eles fariam parte das engrenagens do Estado, e em nome do bem comum, todos teriam de dar o seu melhor e não utilizar o sistema para benefício próprio. O que esse pessoal não imaginava é que o chamado Estado burocrático seria bem mais influente do que um anel quando se trata de corrupção de almas. E em pouquíssimo tempo, e eu tô falando sério, faz menos de 100 anos que esse negócio passou a ser regra no mundo inteiro, o caldo absolutamente azedou. Não importa qual seja a metodologia, não importa o quanto as pessoas clamem por moral e honestidade, sempre vai ter uma trapacinha. O Mario Bros gostava de confiscar uns grãos. Tem uma frase muito famosa que dizia: quem vota e como vota não conta nada. Quem conta os votos é que realmente importa. Importa tanto que mesmo com um país com a melhor estrutura e, tecnicamente, a maior eficiência de Estado do planeta, se é que dá pra usar essas duas palavras juntas, aconteceu nitidamente o que todo mundo preveria que aconteceria, quando você já utiliza um método que é suspeito usando o correio, que é outra coisa que, pelo menos aqui no Brasil, não presta pra nada. Isso nos mostra duas coisas realmente bem interessantes. A primeira delas é que, querendo ou não, a gente tá do lado certo, visto que por mais que hajam críticas sobre métodos de agir, como combater aquilo que está errado e de lidar com a ferocidade dos nossos adversários, pelo menos se tem a honra de fazer as coisas do jeito certo, sem usar aquele Konami Code maroto para obter vantagem indevida. Ou seja, se você escreve com a outra mão, você não tem nem a dignidade de competir feito um ser humano de verdade, mostrando a inexorável verdade que aonde o pai foge, também se tem a honra abandonando a casca, já que cogitar que esse pessoal tem alma já é viajar demais. E claro, junto da trapaça sempre vem a vontade de fazer aquela tiraniazinha marota
outra. Até porque se você usou o hack uma vez, o negócio costuma viciar e largar o poder que esse pessoal não vai querer. E a segunda coisa, antes que eu me esqueça, é que juntar esse falso espírito competitivo com o establishment e uma gigantesca barreira burocrática sempre resultará em pessoas olhando pro Sócrates e falando: Esse cara realmente tinha razão. de provas literalmente achadas embaixo de uma rocha randômica no meio do Arizona, até pessoas que fizeram uma fogueirinha muito da gostosa para assar alguns marshmallows, comprovou-se que não importa o quão forte seja o seu país, a tendência de dar ruim é sempre gigantesca. E mesmo com a possibilidade de espalhar isso pela internet e tornar o negócio público o quanto antes, para pelo menos tentar correr atrás do prejuízo, a gente fica com a dúvida na cabeça. Quem garante que isso já não foi feito milhares de outras vezes em milhares de outras nações com milhares de outros povos? E eu sei que muito embora várias lágrimas estejam caindo pelo seu rosto nesse exato momento, como aconteceu comigo há alguns anos atrás, mas não se preocupa, eu tenho uma solução. Em meio a essa crise gigantesca de confiança, tudo que a gente tem a fazer é retornar ao que dava certo algumas centenas de anos atrás. E quando eu falo isso, eu basicamente estou afirmando para transformar o planeta inteiro num gigantesco grupo de Zap, reunir as famílias dinásticas e aristocráticas que representavam o povo há alguns séculos atrás, para que eles perguntem ao dono do grupo, que no caso seria Deus, se ainda tem vaga para mod. Para assim, de uma vez por todas, instituir o mais que cheiroso poder moderador, o fabuloso atalho para todas as mazelas burocráticas e malfadagens daqueles que querem, acima de tudo, rechear o seu b****, com malícia e carne. Calma, Code, calma. Pega um pouquinho de cortisol, vai. Não dá, Pirilampo, não dá. Os caras são muito raldo, velho. Ao entregarem a chave do ocidente para todo tipo de safardana, que pensa muito mais do que ele pode fazer em míseros 4 ou 5 anos, quem sabe até em uma década na melhor das hipóteses, iniciou-se o grande erro que eu costumo chamar de cobrança cíclica, a qual depois da troca de gestão simplesmente se zera o computador e cada um vai fazer o autismo que lhe interessar. A não ser, é claro, que você tenha muita boa vontade e abra mão do orgulho, como o nosso Biro fez, para terminar uns serviços mal feitos que estavam abertos há algum tempo e ajudar as pessoas. Então eu só consigo chamar de louco quem prefere isso, do que estabelecer a ordem de uma forma contínua com projetos sólidos que vão muito além da sua pequena geração, sem precisar nem sujar as próprias mangas. Tamanha a facilidade que é para alguém que foi literalmente criado para servir a população e levar o seu país para um caminho menos ruim, de fazer o que esses caras fazem através de anos e anos de politicagem e malandragens malevolentes. E por mais que existam 2 ou 3 caras decentes nesse monte, simplesmente não vale a pena o investimento, só pelo risco corrido de por acidente eleger alguém que vai te fazer cogitar a pesquisar receitas da melhor forma de preparar o seu pet pro jantar de domingo. E não me vem falar que isso é piada, tem 2 países aqui do lado que literalmente estão fazendo isso. Tá bom, respirando um pouquinho e deixando a euforia e a raiva de lado, eu vou explicar pra vocês o que seria o poder moderador, as formas que ele é aplicado e como ele é bem mais eficiente do que vocês pensam. E não, esse não está sendo um episódio sobre monarquia ou por que eu a apoio, porque basicamente para explicar tintim por tintim como eu gostaria, eu precisaria de muito mais tempo. O Demotive Power age como a mãe que com seu tamanco devidamente afiado e amadeirado impede com que os filhos prossigam com a sua malcriação, uma vez que ela tem literalmente o poder bruto para apartar a briga. Ela está acima das instituições burocráticas e, por sua vez, não precisa dever nada a ninguém além da satisfação de seu povo, tornando a resolução de certos conflitos que parecem impossíveis de serem solucionados sem necessidade de você ter de pegar nos dispositivos que disparam azeitonas aí, por conta da armadilha burocrática, com uma verdadeira fácil de solução, uma vez que a sua força é igual ou superior à dos outros 3 poderes, que eu não vou explicar o que eles são aqui porque você já tá bem grandinho. Um exemplo claro de como esse negócio funciona foi a ação direta do rei da Espanha na última eleição, após constatar algumas trapaças, como aconteceu nesse caso dessa semana. Simplesmente o processo foi anulado e pediu-se uma repetição, afinal o povo estava clamando por aquilo, e é meio que exatamente para isso que serve um monarca, uma ponte que corta o meandro burocrático entre o povo e o Estado, para que seja feito o que é importante para a população e não algo que beneficie um bando de engravatado randômico. Mas como é que isso aí não vai desbancar numa dentadura? Basicamente por conta do molde em que ele é feito. Como eu falei alguns minutos atrás, quando você vai ser mod de um país num grupo do Zap, você é preparado durante a sua vida inteira com aulas de filosofia, antropologia, linguística, matemática, lógica, direito, teologia e as demais ciências que são necessárias para o entendimento do mundo em que nos cerca, fazendo com que um mod seja infinitamente mais preparado para comandar uma goma do que alguém que simplesmente se candidatou, indiferente ao quão valorosos possam ser
ser esses engravatados. Eles não tiveram uma vida inteiramente dedicada a isso. E eles também não podem deixar essa vida de uma hora para outra se o povo assim reclamar quando acontece com os mods. Na verdade, eles dependem de amplos processos e papeladas, que como a gente viu em 2014 com aquela senhora que comia pombo, existe uma grande possibilidade das engrenagens mexerem de uma forma errada e o negócio simplesmente não sair. Quando isso acontece, há a necessidade de ter um moderador por perto para acabar com essa palhaçada. A não ser que vocês gostem do verdadeiro pesadelo democrítico de passar a cada 4 anos o terror de ter de convencer todas as pessoas do seu ciclo social a não votarem em pessoas que basicamente as querem levar para uma parede muito grande e fazer aquele famigerado pay-pay que a canhotada costuma fazer quando eles encontram alguém que não concorda exatamente com as suas ideias. Mas calma aí que o pacote de vantagens não acaba. Como muitos de vocês já devem ter ouvido em suas vidas, um povo é sempre o reflexo de seus representantes. E a partir dessa premissa fica um pouco mais claro entender por que o Brasil é o Brasil. Gerações e mais gerações de ratos que conseguiam dar nós em gravata, com certeza inspiraram o nosso povo a ser esse bando de quilingue e safardana que nós somos. E portanto, ter um mod que preza pela intelectualidade e não por encher a sua fralda geriátrica de dinheiro, faria muito mais bem para o espelhamento de personalidade das futuras gerações, resultando num país com a população menos orangotângica, que aos poucos deixaria o individualismo e trabalharia junto para o bem de uma nação, e não pelo bem da sua CG 125 para dar grau no baile. Resumindo, mesmo a capirocracia sendo literalmente a ineficiência com patas e gerando uma série de desfortúnios sociais, ainda existe uma forma de evitar algumas craquitanagens, mesmo que seja na base do tamanco de madeira. E mesmo que todo o sistema tenha sido dominado pelo pessoal que escreve com outra mão, ter um atalho da vontade do povo com uma ação objetiva sempre vai ser mais eficiente. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como funciona esse regime, e quem sabe eu consigo trazer muitos de vocês para a lucidez. Mas que para que pelo menos alguns poucos tenham a curiosidade de pesquisar e aprender sobre esse negócio, saibam de uma verdade inexorável. Não existe a mínima necessidade de recontagem quando o imperador manda ligar os helicópteros. E aí pessoal, CodeHack aqui. Eu espero que vocês não levem tão a sério as brincadeiras que eu fiz no episódio de hoje, porque embora esteja bem nítido que esse negócio de contar papel não funciona, talvez ainda tenha um pessoal chorando nos comentários. Inclusive, se você não for um deles, comenta aí embaixo tá certo mesmo pra eu saber que vocês chegaram tão longe. E antes do final, eu queria avisar uma coisinha bacana. Nas próximas semanas vai sair a primeira e a segunda aula do meu curso de produção, pra você que quer aprender como é que se faz pra ocupar um espaço, mas não sabe de nada sobre criação de canais, som, câmera, equipamento e o que você vai precisar para achincalhar quem precisa e garantir que as gerações futuras não sejam completamente dominadas ideologicamente. Diferente do que diz muita gente que me enche o saco todos os dias, o curso não vai ser pago, vocês não vão gastar um centavo com isso, mas também não vão poder exigir aula toda semana. E eu realmente espero que no final do processo muitos de vocês se motivem a montarem canais e a fazerem o que deve ser feito. Tem também um documentário que eu ajudei a fazer com o pessoal da produtora BD, em que a gente basicamente explica por que o professor tem razão. Quem quiser assistir pode dar uma olhada no meu Instagram, nas minhas outras redes sociais, que eu vou divulgar o link também no final de semana. E é claro, se você quiser apoiar o meu trabalho tanto nesse canal quanto nos outros dois, e na roxinha onde eu faço lives, a gente tem algumas formas de doação aqui, que são o Apoia-se e o clube de canais, tanto no Dorito quanto no meu canal ou no Codecast. Com um pouquinho a mais você me ajuda a continuar produzindo muito conteúdo, e agora me ajuda também a ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. E eu acho que é isso aí. Eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. A gente se vê na semana que vem e até a próxima.